muito obrigada. Olá, mais uma vez uma grande felicidade, satisfação no coração de estar com os irmãos em mais este dia, graças ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, que nos concedem, né, este momento tão especial de reflexões sobre o Evangelho. Acima de tudo, ao Cristo agradecemos estar nos amparando, nos ajudando a todos nós deste mundo e nesta noite em especial a todos nós que estamos aqui reunidos para refletirmos um pouco mais nesse tema de que para o nosso coração é de grande importância, né? Não diminuindo os outros, mas o permanecer com Jesus é fundamental. Então, a gratidão também à casa, à Ângela, que nos dá a oportunidade do estudo e do trabalho, a todos vocês. Gratidão de todo o nosso coração. Neste tema de hoje, para as nossas reflexões, o permanecer com Jesus, né? Nós vamos iniciar recordando que nós nos situarmos de alguma forma na vida na área que for que estivermos conversando a respeito, nós temos que fazer escolhas. Sempre temos que fazer escolhas, né? Se nós vamos ou não vamos a um local, se nós nos sentimos dessa ou daquela forma, de nós falarmos ou silenciarmos, né? Sempre estamos, de alguma forma, precisando ponderar para poder escolher. Então, se para as coisas transitórias que nós fazemos, né, precisamos de fazer reflexão para a escolha certa, então imagina quando se trata da nossa vida, a razão nos diz que é de grande importância e relevante importância a escolha que nós vamos fazer. E o Evangelho nos ensina que existem, né? Que temos as portas largas, todas abertas à nossa frente para nosso livre e nosso fácil acesso, né? E se não fosse assim, seria muito fácil escolhermos, né, a direção correta, né? Só haveria aquele um caminho, mas somos aprendizes no momento e sempre seremos aprendizes de Deus, como filhos, né? Com potencial de nos tornarmos cada vez mais próximos da perfeição de filhos de Deus, mais perfectíveis, com grande potencial. Assim Deus nos criou. Então, nós temos inclinações, né, deficientes que nos influenciam. É assim, o ambiente nos convida a caminhos diversos, né? Então, pensamos, escolher. Para permanecer, precisamos escolher antes em que vamos, em que caminho vamos trilhar e se vamos permanecer ou não. No caso de hoje, é o permanecer com Jesus. Então, escolhermos Jesus para podermos caminhar com Ele e permanecermos com Ele, né? Então, recordamos que uma melodia muito linda que a doutrina nos ensinou, titulada Os 500 da Galileia, né? É uma melodia maravilhosa. E ela diz, em algum trecho, ela diz assim: Disse o Mestre, ó amados meus, retorno à luz do meu reino, mas eu vos deixo a minha paz e o meu amor. Retornareis às provas do mundo, né? Nós escolhemos prova para nós ver provas para vivermos, né? Nós participamos dessa escolha. Então, retornareis às provas do mundo, vida após vida a sofrer no testemunho de amor. Mas ante o martírio da cruz, da nossa cruz, que todos nós estamos carregando, ante o martírio da cruz, eu vos esperarei na grandeza da vida imortal, né? São palavras de Jesus aos 500 da Galileia, né? Em mais uma vez que ele surgiu ali para os nossos irmãos que estavam aqui neste mundo físico naquela época. Então, Mateus, lá no capítulo 5, nos fala assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, são bem-aventuranças, né? Felizes os que sofrem perseguição, porque buscam serem justos, buscam a justiça. Felizes são aqueles que, quando forem injuriados, perseguidos, por quê? Porque escolheram Jesus, querem seguir e permanecer com Jesus, né? E no trecho da melodia que nós lemos, tem essa parte que ele fala que nós retornaremos às provas do mundo, vida após vida, a sofrer, para dar o nosso testemunho de amor, deste amor que estamos aprendendo. Ainda como aprendizes, mas temos muito já para oferecer. Todos nós. Não há quem possa dizer, ah, mas eu não sei, mas eu não posso, eu não sei como, eu não tenho como fazer. Temos sim. Todos nós, do seu jeitinho, da sua forma, dentro daquilo que conseguiu galgar até hoje, conquistar até hoje, de crescimento espiritual, todos nós podemos oferecer amparo, amor, eh, auxílio, de alguma forma, àqueles que encontrarmos no caminho. Então, o Cristo nos fala que teremos provas e teríamos sofrimentos na vida. Ele nunca nos disse que seria fácil, ele nunca nos disse que não sofreríamos. Ele disse que estaria conosco, que iria nos auxiliar, né? E ele fala, mas ante o martírio da nossa cruz, ante as dores da nossa cruz que temos que carregar, porque temos um passado ainda com imperfeições, então estamos, né, revendo esses passos, reformulando os nossos conceitos, as nossas escolhas de vida, nós estamos galgando, caminhando, enfrentando e carregando essa cruz, não é isso? Mas o Cristo bem nos fala o quê? Eu vos esperarei na grandeza da vida imortal. Eu venci o mundo, eu venci o mundo, nos dizendo, eu venci, vocês podem vencer também, né? Mas alguém poderia falar assim, ah, mas Jesus é Jesus, né? Mas vamos pensar em quando Jesus era como nós, aprendiz também. Ele venceu os mundos que ele habitou, ele venceu o mundo que ele habitou de provas e expiações, né, de regeneração. Ele venceu tudo aquilo que ele precisava vencer e vem nos falar que nós podemos fazer também. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Podeis. é, Só um instantinho, por gentileza, só um minutinho, por favor. É, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá. É, então aqui ele nos fala, né? Com essas bem-aventuranças. E ele nos fala assim, para que possamos fazer essas escolhas, né? Nós estamos realmente fazendo escolhas para um caminho de tranquilidade, para um caminho de paz. Que escolhas nós estamos fazendo, né? Quais caminhos nós estamos escolhendo traçar nas nossas vidas? Como estão sendo feitas as escolhas dentro daquilo que já conseguimos estudar e aprender até hoje? Como que nós estamos caminhando nesta jornada? Então, Emmanuel vem e nos fala que todos nós, todo coração, todo espírito que busca se permitir ressuscitar das trevas que existem nas nossas almas ainda, ressuscitar para o amor, pelo amor de Jesus, ele vem nos dizer que consegue sim escapar das sombras, dos pesadelos, não é isso? Dos pesadelos intelectuais que muitas vezes trazem para os nossos sentimentos não vida, mas morte para nós mesmos. Aquela morte, né? Porque somos espíritos imortais, mas aquela morte da alma, né? Aquela condição em que estamos ali vivendo de uma forma de tanta inconsciência que nós acabamos dando tropeços na vida que não são salutares, não é isso? Então, a ressurreição de Jesus trouxe para nós e para muitos, né, para todos nós deste mundo, para muitos deste mundo, é, a, a, o reviver.
o viver novamente, mas agora um reviver com melhor condição de conseguirmos fazer melhores escolhas, não é isso? No livro Segue-me tem uma lição titulada Escolhas. E o Emmanuel, ele nos traz o versículo de João, capítulo 15, versículo 10, que fala: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. São palavras de Jesus para nós, né? Então vamos observar o seguinte: a pedra ela pode ser usada para ferir, injuriar ou para construir, edificar, esculpir, não é isso? Vamos lembrar Tiago, quando ele nos fala, a língua também é um fogo, né? E o fogo, ele pode extinguir o frio, ele pode afastar as trevas, né? Preparar um alimento, mas ele pode destruir também, por exemplo, com um incêndio, ele pode condicionar a matéria, da mesma forma o dinheiro que pode ser usado para causas nobres, mas também para coisas que são inadequadas ao mundo, e eles estão de encontro ao Evangelho que Jesus veio nos ensinar. Então, em se tratando do tempo das nossas vidas, em se tratando do tempo que vai abraçar tudo isso que nós estamos conversando, Emmanuel nos recorda que a hora do chefe é a mesma hora do subordinado, que a hora de um de nós é a mesma hora do outro. O que estamos escolhendo fazer nesta hora, né? Porque Tiago fala da língua que é um fogo, né? A pedra, ela pode auxiliar ou pode destruir. Que escolhas nós estamos fazendo? Então, Cristo veio e nos disse que se nós guardarmos os seus mandamentos, permaneceremos no seu amor, né? Mas guardar os mandamentos do Cristo é o quê? É nós lermos, acharmos divino o ensinamento, né? É até nos emocionarmos com ele. Ou será que guardar os mandamentos do Cristo é buscar entender e buscar vivenciar? O que seria então guardar os mandamentos do Cristo, né? Então, é, a Terra, o mundo que vivemos, necessita de aprimoramento moral, né? E nós sentimos muitas vezes que a criatura humana que busca o bem, ela às vezes se encontra assim, numa situação às vezes difícil, né? Por quê? Porque muitas vezes, nessa caminhada evolutiva que estamos fazendo, ainda buscando vencer, né, o, o, as dificuldades que trazemos para edificarmos ainda melhor a nossa condição espiritual, estruturarmos ainda melhor, com base mais sólida, esse amor que o Cristo vem construindo em cada criatura de Deus neste mundo e nos outros que ele governa, o corpo nosso, ele deveria ser um templo, mas muitas vezes ele é um sepulcro. Então, as nossas escolhas, muitas vezes estamos presos em sentidos, em sentimentos, em ações que muitas vezes fazem nos tornarmos sepulcros ao invés de templos divinos e sagrados, né? Mas a mensagem fala: aqueles que ouvirem e obedecerem, né, sairão para uma nova vida. Então, neste momento da nossa vida, nesses tempos da nossa vida, né, nós estamos sendo o quê? O nosso corpo está sendo o quê? Um sepulcro ou um templo? Um sepulcro, nós estamos trazendo em nós ainda sentimentos, né, deletérios, mágoas, inveja, ciúme, né, essas coisas que ainda existem aqui no mundo que habitamos por nossa causa, existem por nossa causa, né? Ou o nosso corpo está sendo um templo sagrado, onde buscamos conhecer o Cristo, buscamos entendê-lo e buscamos vivenciá-lo, né? O que está sendo para nós, né? Então, isso é muito sério na nossa vida. Por quê? Porque recordando é, o, o livro de respostas de Emmanuel, ele nos fala o seguinte: ele fala que pensamento é vida, é uma sequência que ele fala. Pensamento é vida, vida é criação. Da criação vem o desejo é a semente, e a semente plantada traz o fruto correspondente. E Emmanuel fecha dizendo assim: toda semente produz, a escolha é nossa. Então, observa que para chegar no
produto final, ele iniciou onde? No pensamento. Então, o cuidado, o zelo que devemos ter com os nossos pensamentos é sagrado, é fundamental, é de extrema importância, porque o que nós pensamos, né, é vida. E criamos em cima do que pensamos, falamos em cima do que pensamos, sentimos em cima do que pensamos, né? É, tudo que nós fazemos parte dos nossos pensamentos. Ah, mas eu estou pensando isso só agora, ou só a respeito desse assunto, eu penso dessa forma, mas nos outros não. Nos outros eu busco, né, ser mais zeloso, ser mais consciente, mas com relação a isso ainda para mim. Então, assim, Emmanuel fala que gera frutos. Se eu planto rosas, eu colho rosas. Agora, se eu planto, né, algo, uma fruta azeda, amarga, ruim, de uma semente que não é boa, esta vai ser a colheita, ou não terá colheita, né? E aí, como será? Aquela colheita que esperávamos ser tão maravilhosa, de um fruto tão saboroso, tão dulcificado, né? O que vamos colher? Então, o que parte dos nossos pensamentos, o que tem partido de nossos pensamentos com relação a nós, com relação àqueles que estão à nossa volta? O que tem partido, né? Então, no livro Consolador, né, quando o nosso título, né, é permanecer com Jesus, e as nossas condutas precisam ser de buscar seguir os passos do Cristo, como aquela mensagem de pegadas na areia, né, onde ele foi pisando, nós buscarmos pisar também ali juntinho. Mas vamos recordar o livro Consolador, né? O livro Consolador é só um parênteses, uma pequena observação. Ele é fruto de quê, né? Chico Xavier se reunia com aqueles amigos mais próximos dele, né? E ali os amigos por um tempo fizeram muitas perguntas e Emmanuel foi respondendo essas perguntas para esses amigos, né? E eram perguntas assim, sem nenhuma sequência. Aquilo que desejavam iam perguntando de assuntos diversos, de toda a ordem, né? E faziam perguntas e Emmanuel respondia. E tudo isso foi sendo registrado. Depois Emmanuel pegou todas essas anotações, selecionou as perguntas, né? Com as respostas dele, organizou. E então foi lançado o livro O Consolador, né, essa obra maravilhosa. Então, nessa obra, alguém perguntou, através do Chico para Emmanuel, o seguinte, né? Com referência a Jesus, questão 283, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João quando ele disse: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade? Como interpretar Jesus nesta frase? E a resposta de Emmanuel nos fala que Jesus é o enviado de Deus. E ele foi a representação do Pai junto ao rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe terrestre, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Então, o Cristo é o enviado de Deus, representação de Deus no mundo, diretor angélico do orbe, do planeta Terra, para conduzir quem? Todos nós. Quem? Filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Tutelados míseros e ignorantes, isto é, desconhecedores. Estes somos nós. Por quê? Que nós temos essas palavras no coração muito bem-vindas, porque somos esses aprendizes, esses filhos de Deus por vezes rebeldes, que precisamos deste diretor angélico, né? Desse enviado de Deus para nos conduzir. Porque se não fosse Jesus ter vindo ao mundo, como estaria o mundo hoje? Como estaria o nosso mundo hoje se Jesus não tivesse vindo ao mundo, né? E depois antes, né, na questão 282, foi perguntada a Emmanuel se devemos considerar
o Velho Testamento como pedra angular da revelação divina. Qual a posição, então, do Novo Testamento para a nossa educação religiosa? Então, se o Velho Testamento é a pedra angular, como devemos ver, então, o Evangelho de Jesus na nossa educação religiosa? E Emmanuel respondeu: o Evangelho é o edifício da redenção das almas. O Evangelho é o edifício da redenção das almas, e, como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, ele nos fala que o Evangelho não é para ser buscado, como, por exemplo, poderíamos estar fazendo aqui, buscar o Evangelho para fazer uma exposição e levar onde fosse, né, com palavras bonitas. Ele fala que não é isso. Ele fala que o objetivo é o quê? Buscarmos o Evangelho com o objetivo de aperfeiçoamento de cada um de nós. Esse deve ser o real, verdadeiro objetivo da nossa busca pelo Evangelho, o nosso aperfeiçoamento como indivíduos universais, únicos no universo, individualidades. Esse deve ser o motivo para a nossa busca, né? Então, do permanecer, vamos lembrar, né? O cego Bartimeu, não é isso? Aquele sentado lá na calçada, as pessoas passando, o Cristo vindo, né? E ele pedindo a Jesus que pudesse curá-lo. E as pessoas falavam, fica quieto, né? Para, vai atrapalhar, fica quieto, ele está vindo aí, fica quieto, né? É porque a cegueira estava no outro, não estava neles, né? Fica quieto, cala, para de gritar, fica quieto. Mas ele insistiu, ele continuou, Senhor, cura-me, né? Pedindo que Jesus o livrasse e o curasse. Até que então Jesus mandou chamá-lo e curou Bartimeu. E no final do trecho fala assim, né? Depois de ter sido curado, Bartimeu fala assim, e permaneceu com ele no caminho. O cego Bartimeu, já não mais cego, permaneceu com ele no caminho. Nós não sabemos se ele permaneceu seguindo Jesus nas suas pregações e buscando vivenciar, se ele permaneceu não seguindo literalmente os passos, mas permaneceu com Jesus no coração e fez uma vida importante para si mesmo, com as orientações do Cristo naquele momento. Mas importa que ele permaneceu com ele no caminho, permaneceu na sua jornada. E vamos recordar também a Emmanuel, quando ele nos fala, né? Começar é fácil, continuar é difícil. E chegar ao fim é crucificar-se, né? Emmanuel, designando uma tarefa cristã, é essa mensagem de um texto que ele fala para nós com referência a uma tarefa cristã. Então, é muito fácil nós começarmos, é muito fácil iniciarmos uma tarefa cristã com ânimo, com alegria, com boa vontade, né? Com aceitando todos os compromissos que nos surgem, mas vai chegando uma hora que vem uma crítica de casa, vem uma crítica do amigo, vem um convite, a alegria já não é mais a mesma, o bom ânimo já não é mais o mesmo. Daqui a pouco, o convite de fora fica um pouco mais importante do que a mensagem, do que a tarefa que foi escolhida. Daqui a pouco, os obstáculos vão surgindo e, aos poucos, a pessoa vai e deixa o compromisso, né? Mas depois ele fala que alguns permanecem, sim, né? Ele fala que alguns vão vencendo os obstáculos, vão vencendo o desânimo, né? Vão enfrentando o mundo, vão encontrando motivação para poder seguir e, mesmo que incompreendidos no círculo doméstico, seguem adiante buscando ali ajustar tudo para que não haja conflitos e conseguem permanecer, conseguem manter disciplina, porque se impõem disciplina e se fazem respeitados e crescem em responsabilidades e deveres, né? E ao fim, então, chegar ao fim e crucificar-se. Então, vamos recordar quando ele disse: começar é fácil, continuar é difícil. E chegar ao fim é crucificar-se. Então, as escolhas vamos fazer. Falamos da escolha, né? Mas tem o quê? Tem o permanecer.
Porque nós precisamos escolher para buscar e depois, então, ficando ali, escolher permanecer. Então, nós escolhemos, buscamos e depois permanecemos. Mas o permanecer, nós vamos pensar o seguinte: qual é a verdadeira mensagem do Cristo para a humanidade? A mensagem do Cristo vem o quê? Vem nos convidar a descobrirmos a nossa realidade divina, que já existe em nós, mas ainda inconsciente, e que vem então nos convidar a tirar essa luz divina debaixo do alqueire, né? E colocar acima para iluminar, colocar acima na consciência. É como se fosse tirar a luz, né, lá do lugar que ela está escondidinha e colocá-la acima para poder iluminar todo o ambiente. Tirar do nosso inconsciente essa nossa natureza divina, somos filhos de Deus, né? Essa nossa realidade divina, vir lá do nosso inconsciente para a nossa consciência, trazer tudo isso de dentro de nós para fora, para ser exteriorizado. Então, a mensagem do Cristo vem nos convidar a nós tomarmos consciência de Deus, do Cristo, desse tesouro que é o Evangelho, dessa pérola do reino, daquelas parábolas que Jesus veio nos ensinar, né? Onde estamos ali como criaturas de Deus, como homens, mulheres, não é isso? Buscando precisar apenas buscar apenas necessitando buscar o autoconhecimento dentro do Evangelho, quando Jesus nos fala, né, do primeiro e maior de todos os mandamentos, que é o amai-vos. Amai-vos como eu vos amei. Porque a referência tem que ser o Cristo. Porque podemos até buscar alguma referência ao nosso redor, a quem conhecemos, que ama muito, mas ainda com imperfeição, né? Aquele que realmente, sem fragmentos, pôde nos demonstrar o amor, o verdadeiro amor, é o Cristo, o único que habitou a terra, né, sem sentimentos fragmentados, sem exemplos fragmentados. Ele foi ali perfeito em tudo que ele fez a todo momento. Então, amai-vos como eu vos amei, me tomem como referência. É para isso que eu vim aqui, para demonstrar a olhos vistos de todos como viver, como sentir, como lidar com pessoas fáceis, como lidar com pessoas difíceis. Às vezes nós somos as pessoas difíceis para o outro, às vezes o outro tem dificuldade de lidar conosco, né? Muitas vezes o exemplo é que o outro é difícil e temos que ter paciência com o outro, temos que saber lidar com o outro, mas muitas vezes a pessoa difícil é aquele que está falando. Então a mensagem do Cristo ela vem para quê? Para girar em torno dessa realidade de todos nós, quando é, devemos buscar o centro de tudo, que é Deus, que é o absoluto, o infinito, o eterno, que é o nosso Pai. Então, nós precisamos entender que a mensagem vem nos dizer o quê? Que nós que não, que a mensagem ela não se refere para algo que primeiramente devemos fazer, mas alguém que nós devemos nos tornarmos de forma consciente. E é lógico que vamos nos tornar e vamos permanecer fazendo o bem, sem dúvida, mas é tornarmos consciente em nós este alguém, filho de Deus, esse ser, né, de filiação divina que todos nós somos com todos os talentos, com todas as virtudes que Deus colocou em nós, que precisam serem despertadas, mas despertadas pelo nosso movimento consciente, não inconsciente. O que é o consciente e o inconsciente que a gente está querendo falar aqui? Vamos dar um exemplo assim, né? Ah, quando eu vi, eu já tinha dito. Quando eu vi, eu já tinha feito. Não raciocinou. Ah, quando eu vi, eu já tinha falado, agora não tem jeito, agora, olha, não tem mais volta, né? Me fiz dessa forma, nem raciocinei antes. Quando eu vi, já tinha transbordado tudo, né? Inconsciente. Agora, quando nós planejamos o que vamos fazer, planejamos o que vamos dizer, organizamos como vai ser, tudo isso de forma consciente está passando pelo nosso raciocínio, pelas nossas escolhas, e nós estamos ali escolhendo este caminho e não aquele. Que nossa vida possa ser mais consciente a cada dia. Não vamos passar um dia fazendo coisas por fazer e depois sair dizendo isso. Ah, quando eu vi, já tinha feito já. Agora já foi, né? Não.
Vamos fazer escolhas, vamos escolher o melhor caminho, não é isso? Então, quando Jesus fala para nós do caminho estreito, né, e tudo mais, transformarmos tudo isso que Jesus veio nos dizer, que o seu jugo é suave, seu peso é leve, por quê? O jugo é suave, o peso é leve, porque é amor. E esse caminho estreito vem nos convidar a vivenciarmos o amor, mas que nós possamos pegar esse convite de dever como criaturas de Deus, né, temos dever de fazer certo e de amar. Evangelho segundo o Espiritismo é o item de algum capítulo que eu não lembro agora, mas tem um item chamado dever, o dever, ou dever, alguma coisa assim, ou dever, mas é dever, né? Que ele possa ser em nós cada vez mais espontâneo, que o dever que nos cabe como criaturas de Deus possa para nós com o tempo não ser mais dever, mas ser espontâneo, porque queremos, porque escolhemos, porque desejamos que seja assim, leve e suave, porque é o amor. O jugo é leve e suave, por quê? Porque o convite do Cristo a todos nós é amar, amarmos uns aos outros, como Ele nos ama, né? Como Ele nos ama. Então, a mensagem vem nos trazer e nos convidar a nós pensarmos, estamos aqui no mundo, né? E o que que nós podemos fazer de bom? O que que nós podemos fazer de bom aqui na Terra? Para que eu estou aqui? Para fazer o bem, para escolhermos o bem. E ninguém pode fazer o bem por mim, assim como ninguém pode fazer o mal por mim. Ninguém pode escolher por mim. Eu posso ler, ter orientações, eu posso ouvir orientações, sugestões, mas no final a escolha é de cada um de nós. Por isso que a mensagem fala que a nossa subida é solitária, porque na hora da escolha somos nós. O que vamos sentir, o que vamos falar, o que vamos fazer, está nas nossas mãos. E o que nós estamos escolhendo. Então, permanecer com Jesus é o quê? É nós tomarmos consciência de que temos um Pai e que podemos um dia dizer, eu e o Pai somos um. Podemos um dia dizer, né? É estarmos intimamente convencidos de que o reino de Deus realmente está dentro de nós. É um tesouro oculto aqui em nós, mas que nós devemos fazer esse tesouro oculto se tornar manifesto. Pegar o evangelho que está dentro de nós e tornar manifesto pelos nossos atos. Porque só conhecer e deixar aqui dentro é a água parada, mas ela precisa de movimento, precisa se exteriorizar, precisa transbordar de nós essa experiência maravilhosa de amor que vem da paternidade do nosso Pai, do nosso Criador, e que ela se transforma em fraternidade universal. A mensagem do Cristo vem nos convidando a estarmos com Ele e permanecermos com Ele, exatamente porque Ele nos disse: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, e muito mais. Então, Jesus, desculpe, Emmanuel vem nos falar que o Cristo é esse mestre que vem nos ensinar paciência, que vem nos ensinar tolerância, que veio nos convidar a nos estabelecermos de alguma forma que não venhamos a infelicitar ninguém que esteja à nossa volta, né? De forma nenhuma. E de toda forma, quando nós estivermos na nossa caminhada, e se ela tiver momentos de crise, todos nós em algum momento temos, né? Para que nós possamos emudecer, para que as vozes do nosso coração inarticuladas possam atuar na nossa vida. E nós então vamos perceber esse conflito e vamos escolher novamente, com esperança, com bom ânimo, quando Cristo nos disse: levanta-te e anda, né? Não peques mais. Ama os teus inimigos, é o caminho que ele vem nos convidando a nós traçarmos, né? E recordando quando Alcione nos fala em seu livro Renúncia, né, que a mensagem do Cristo deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecida, meditada, sentida
e vivida. E viver a mensagem do Cristo é o que? Estarmos buscando cada vez mais permanecer com Jesus. E que este, então, convite do nosso amado Jesus, do nosso bom Senhor, Mestre e maior amigo que possamos ter, realmente faça parte, toque os nossos corações. São as palavras que nós buscamos nas obras, né? Porque nada é nosso, para que nós possamos buscar o Cristo e buscarmos escolher permanecer com Jesus. A nossa gratidão a todos, com o nosso imenso amor a todos vocês. Muito obrigada.